Olá, alunos do oitavo ano, né? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E vamos aqui para mais uma aula de História. Então, eu convido vocês, né, a pegarem um livro de História, abrir na página 70, né, onde nós podemos dar continuidade ao assunto sobre a independência dos Estados Unidos. Na aula passada, na videoaula passada, nós vimos como os Estados Unidos eram formados, né, por 13 colônias, né, a diferença entre as colônias do Norte, Central e também com as colônias do Sul. Vimos a origem dos conflitos, né, que resultaram na independência dos Estados Unidos, né, que foi o bloqueio, né, ao comércio. Né. Algumas manifestações, né, que ocorreram nos Estados Unidos, né, o massacre de Boston, né, onde mataram 5 pessoas, o exército inglês. Também algumas leis, né, ficaram conhecidas como leis intoleráveis, né, a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar. Também a gente viu, né, a festa do chá em Boston, onde americanos, né, estadunidenses, eles se disfarçaram de indígenas, né, entraram em navios ingleses e jogaram todo o chá que estavam nos navios dentro do mar, né, e como forma de vingança, né, a resposta imediata, né, foi o quê, né, os responsáveis por isso teriam que indenizar a Inglaterra, né, os comerciantes. Também criou várias leis, certo? Que conhecida como a lei de literatura intoleráveis. Agora a gente vai ver, né, o final, né, dessa disputa, né, pela independência, né, começando o Congresso da Filadélfia, né, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, que deu início à Revolução Americana. Então, temos aí, né, o primeiro Congresso, é uma imagem, né, uma arte do primeiro Congresso da Filadélfia, né, e né, que ocorreu em 1774. Os representantes das colônias, com exceção da Geórgia, participaram do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Neles, os colonos juraram fidelidade ao rei, porém exigiram a suspensão das leis intoleráveis, dos impostos abusivos e das limitações ao comércio e à indústria. Todas as reivindicações estavam contidas no documento elaborado pelos congressistas, Declaração dos Direitos dos Colonos. Né? Então, foi uma convenção, né, de 12 das 13 estados, menos a Geórgia, né, ocorreu na Salão do Capitólio, na Filadélfia, né, onde hoje é uma cidade do estado da Pensilvânia. Então, eles juraram, né, fidelidade ao rei da Inglaterra, mas, por outro lado, pediram, né, que o fim da lei dos intoleráveis e ao livre mercado que eles poderiam ter. Né? Qual foi a resposta da coroa inglesa em relação a esse congresso? Vamos ver agora. Aí, em resposta, a coroa inglesa exigiu que os colonos se submetessem à sua vontade, sem acatar as reivindicações deles. Isso, porém, só fez com que a causa da independência recebesse um apoio popular ainda maior entre os diversos grupos sociais da colônia. Então, a coroa inglesa, né, ela não aceitou muito bem essas reivindicações, né, feitas pelos colonos americanos, e, e isso, né, gerou ainda mais o desejo de independência. Né? E com isso, né, eles fizeram o segundo congresso, né? Esse em 1775, onde foi redigida, né, a a Declaração da Independência. Certo? Deixa eu só voltar aqui para ficar melhor. Deixa eu ver. Pronto, aqui dá para ver melhor. Certo? Então,
Então, o segundo congresso, né, da Filadélfia, certo? Foi feito em 1775, né? E o objetivo desse congresso foi o quê? A independência dos Estados Unidos definitivamente, certo? Durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que até hoje fica exposta lá no museu, certo? E com isso, né, gerou uma guerra, a Guerra da Independência, que durou de 1776 a 1783. Essa guerra foi vencida pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos eles tiveram, né, um apoio da França e também da Espanha. Lembrando que na Europa, né, Espanha e França, né, lutavam contra a Inglaterra. Então, eles vieram para cá dar apoio aos Estados Unidos, porque assim enfraqueceria ainda mais o reino inglês lá na Europa. E o Dia da Independência, né, comemorado no dia 4 de julho. Né? 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. Até tem um filme, né, quem puder por assistir, é o Patriota. Esse filme, ele fala, né, sobre a história, essa história da independência, né, essa guerra da independência travada entre Estados Unidos e Inglaterra, que contou com a ajuda da França também para os Estados Unidos vencerem a guerra. Então, vocês podem assistir também. Certo? É um filme muito bom. Né? O Patriota. Então, né? Então, continuando aqui na leitura do texto, né? Ações militares entre ingleses e colonos americanos começaram em 75, depois de diversos combates dos abusos cometidos pelas tropas inglesas. Os mercenários a serviço da metrópole, os representantes das colônias reuniram-se no segundo Congresso da Filadélfia, em que o democrata Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, divulgada em 4 de julho de 76. Documento inspirado nas principais ideias iluministas, estabelecia, entre outras determinações, que todos os homens foram criados iguais e têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Aí, né, na Guerra da Independência, né, durou de 76 até 83, certo? E na imagem aí, né, a gente vê nessa arte o general George Washington, né, atravessando um rio lá nos Estados Unidos com o seu exército. Né? Então, a guerra só terminou, né, com o Tratado de Paris, certo? Onde entraram em acordo, né, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. E a França, né, recebeu dos ingleses, né, o território que hoje é o país de Senegal, lá na África, né? Só lembrando que os europeus também colonizaram a África e o Senegal pertencia à Inglaterra. E depois desse tratado, né, a Inglaterra ela cedeu o Senegal para a França, né, e também parte das Antilhas, ou seja, algumas ilhas que tem aqui na América Central. Enquanto a Flórida, né, que hoje é um estado dos Estados Unidos, na época ficou pertencendo à Espanha, né, e que mais tarde, né, os Estados Unidos compraram da Espanha essa parte da Flórida, né? A Flórida pertencia à Espanha e depois os Estados Unidos comprou, né, para anexar o seu território. Então, né, a Constituição, né, dos Estados Unidos foi feita em 1787. Só para vocês terem uma ideia, desde que o Brasil ele ficou independente, o Brasil já teve mais ou menos umas 7 constituições já foram feitas, né, ao longo dos anos. Desde o Brasil, desde 1822 até hoje, nós temos mais de 7 constituições, né, foram feitas, sempre uma substituindo a outra. Até que em 1988, né, foi feita a última Constituição. Lá para cá, também essa Constituição já recebeu várias emendas, né? Várias coisas já foram criadas, né, incorporadas a ela. Os Estados Unidos, eles só tiveram uma Constituição que foi criada nesse ano aí, 1787.
De lá para cá, eles têm a mesma Constituição, né? Algumas emendas foram feitas, né? Algumas coisas foram acrescentadas. Então, o que foi que essa Constituição ela decidiu, né? Ela fez com que os Estados Unidos tivessem uma república federalista, dividida em federações, fosse uma república, ou seja, governada por um presidente, não fosse uma monarquia, como era a Inglaterra, mas uma república, né, governada por um presidente, dividida em várias federações, ou seja, em vários estados. A divisão dos poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, eleições indiretas, o que é isso? E voto censitário. Aqui no Brasil, né, quando tem eleição, é eleição direta. Ganha quem tem mais voto. Nos Estados Unidos, não. Cada estado tem um peso. Então, um presidente ele pode ter mais voto, né, no geral, pode ter mais voto do que o outro, mas ele não pode não ganhar a eleição, porque nos estados que tem peso maior, ele pode ter perdido, né? Certo? Então, por exemplo, é como se aqui no Brasil, vamos supor, vamos pegar 3 estados: São Paulo, Pernambuco e Alagoas, né? Então, Pernambuco e Alagoas tem peso 2 e São Paulo tem peso 3. Então, vamos supor que um candidato ele tenha mais votos em São Paulo, mas perca em Pernambuco e Alagoas. O candidato A ganha em São Paulo, né, e o candidato B ganha em Pernambuco e em Alagoas. Então, quem vai ser eleito, né, vai ser o candidato B. Ele somou 4 pontos, enquanto o outro somou apenas 3 pontos. Então, o voto censitário é isso, né, quando não ocorre nas eleições indiretas, né, onde cada estado tem um peso e no final não ganha aquele que tem mais votos, mas sim aquele que teve mais votos nos locais que tem mais peso. Então, direito à propriedade privada, certo? Você pode ver aí, né? Por isso que os Estados Unidos hoje é o país mais capitalista, né, que existe, né? Porque eles defendem, né, desde a sua Constituição, que cada ser humano, né, tem direito a ter a sua propriedade, certo? E também os direitos individuais de cada um, né? Outra coisa também, né, importante é a Estátua da Liberdade, né? A Estátua da Liberdade, né, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, né? Lá é um dos maiores símbolos dos Estados Unidos, né? Quando você fala Estados Unidos, você tem muito à mente a Estátua da Liberdade. Foi um presente da França como gesto de amizade em comemoração ao centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ela foi construída em 1886 em uma ilha na entrada do porto, né, da cidade de Nova York, né? Na cidade de Nova York ali tem um rio, né, cortada por um rio Hudson, e na foz desse rio, né, tem uma ilha onde ela foi colocada. Certo? Também no porto, né, tem um porto ali perto, serve também como uma espécie de farol. Então, o monumento, né, ele foi para comemorar o centenário da Declaração da Independência, né, dos Estados Unidos. Então, ela foi projetada e construída pelo escultor Auguste Bartholdi, né, que contou com a ajuda do engenheiro francês Gustave Eiffel, responsável pelo projeto da Torre Eiffel, para ser uma versão moderna do Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, que representava o deus grego do sol Hélio segurando uma tocha. Criado no século III a.C., o Colosso de Rhodes ficava na ilha de Rhodes, na Grécia, de frente para o mar. Então, não sei se vocês já viram, né, em alguns filmes, né, tinha uma estátua, né, segurando uma tocha, né, numa ilha grega, né? E a estátua foi criada, né, para representar, né, uma versão, né, mais moderna dessa estátua que foi considerada, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a estátua foi construída e montada na França e ficou pronta em 1884. Então, foi desmontada e enviada para os Estados Unidos em navios para ser montada em seu lugar definitivo. A construção do pedestal, que serve como base do monumento, foi feita pelos estadunidenses. Em 28 de outubro de 1886,
Milhares de pessoas acompanharam a cerimônia de inauguração do monumento, tendo funcionado como farol de 1886 a 1902. Foi pioneiro na utilização da energia elétrica, pois até então eram utilizadas tochas no lugar de lâmpadas elétricas. Atualmente, a estátua recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano. A gente vê, né? A Estátua da Liberdade, ela tem uma altura de 92 metros, né? Não só a estátua, né? Mas também um pedestal foi criado. Né? A gente vê uma imagem, né, de vários turistas visitando essa estátua. Então, atividades, vocês vão responder na página 74, né? Do terceiro ao sexto, certo? A parte de sistematizar. Vocês podem fazer só a resposta, como atividade do livro, vocês podem fazer só a resposta e enviar lá para o glossário de aula, tá bom? Então, tenham um bom final de semana e bons estudos.